Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindo aos estúdios de Lisboa da Rádio Renascença. Segundo episódio da época 25-26. E temos connosco uma figura inimitável do nosso jet set futebolístico, Abel Xavier. Muito obrigado. Foi o primeiro a chegar à rádio e agradeço imenso o convite. Já andávamos atrás de ti há 3 épocas, mas ainda bem que hoje é o dia. E eu tenho uma pergunta inicial que tem a ver com uma conversa que tive com o Carlos Pereira, irmão de Aurélio Pereira, treinador do Sporting das Camadas Jovens. Exato. Também foi adjunto do Paulo Bento, mas foi um jogador lateral esquerdo do Sporting nos anos 70 e depois foi um treinador com muito mérito no futebol de formação, foi teu treinador. E ele uma vez disse-me que na sua carreira como treinador de formação, que foram 2 décadas, só houve um pai que se chegou ao pé dele, Carlos Pereira, e disse: olha, eu não quero o meu filho aqui, que ele está a ter mais notas, portanto vou tirá-lo do Sporting, voltará quando regressar a ter boas notas. Lembras-te desse momento? Não, sem dúvida. Antes de mais, Rui, agradecer o convite. Nada. Devo-te dizer que eu estou aqui presente por uma questão também geracional, por grande respeito que eu tinha à figura do teu pai. Por isso é que eu aceitei estar aqui, porque seguramente nós iremos partilhar e ter uma conversa bastante interessante. Sim. E depois também, obviamente, cumprimentar a todos os ouvintes da Renascença, porque de facto é sempre um gosto muito grande poder partilhar um bocado da minha vivência. Sim. E que Tem natureza social, antes de mais, de integração da minha chegada e da minha família a Portugal. E como tu sabes, quando falamos dos aspectos educacionais, muito das famílias que perderam posses, quando olham para os filhos, querem que os filhos sejam sucedidos noutras áreas, que não são a área do futebol. Portanto, eu tinha um talento, que era o talento de rua, talento de bairro, que tinha que ser estruturado, mas depois tinha a exigência da minha família, que obviamente, chegando a Portugal, queria que os filhos tivessem boas notas, tivessem assiduidade e fossem alguém na vida, do lado académico. E, portanto, nós tínhamos que conciliar as duas coisas. Portanto, quando tu falas na idade de 7 anos, inicialmente eu vivia no bairro de Jamor, que era um bairro clandestino, fomentado por muitas pessoas que vieram dos Palopes, dos países africanos, consequências históricas. Sim. E, portanto, vivemos em comunidade, em partilha, e obviamente, éramos felizes dentro daquelas condições, em períodos difíceis de integração na sociedade, alguma discriminação, o que é normal, são tempos diferentes. E eu vi, através do futebol, uma oportunidade de passar da irreverência de bairro para tentar ir em busca de um sonho. E, portanto, a minha primeira experiência, a revelia dos meus pais, foi ir à experiência ao Belenenses, com 7 anos. E, portanto, eu saí a pé, eu e mais 3, 4 amigos do bairro, porque éramos considerados os melhores jogadores do bairro. Então nós tentamos ir às experiências, a captações de experiências ao Belenenses. Portanto, do Vale de Jamor para o Belenenses, nós só tínhamos que apanhar o comboio e fugir dos revisores para chegar a Belém. Sim. Porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o comboio. Sim. Portanto, naquela altura, nem eu ia falar aos meus pais que eu ia à experiência ao Belenenses para tentar seguir o meu sonho. Sim. Porque nós tínhamos sonhos de crianças, sonhos claro, de querer entrar na formação de algum clube. Entretanto, eu e os meus 3 amigos tínhamos um compromisso de bairro. Ou ficávamos todos ou não ficava ninguém. Porque nós íamos à experiência para continuar a sermos os melhores dentro de uma equipa que a gente pretendia entrar. Fizemos as captações, os formadores da altura do Belenenses acharam estranho, porque normalmente as crianças, os miúdos, vinham com os pais, na altura. Porque era muito importante, porque os treinadores falavam com os pais, os miúdos estavam lá, portanto havia ali um sentimento também de segurança e de compromisso, mas nós tínhamos vindo à revelia. Mas nós só queríamos treinar. Estavam lá centenas e centenas de crianças, estruturadas por grupos, para fazer a trilhagem, e na altura eles gostaram de 2 jogadores, os formadores. Sim. Eu não gosto muito da palavra treinadores nesta faixa etária, eu gosto da palavra formadores. Fazes bem. Sim. E gostaram de 2, e chamaram-me a mim, eu que já demonstrava um determinado perfil de líder de bairro, líder e capitão da minha equipa de bairro,
Falei para o formador e disse, nós temos um compromisso, só ficamos os 4, não fica ninguém. Ele disse, não, mas isto é uma trilhagem, nós gostamos de 2, se tu quiseres podes continuar, mas temos que falar com os teus pais, porque temos que perceber determinado tipo de coisas. E nós dissemos, pronto, tudo bem, voltamos ao bairro. E voltamos ao bairro. Um ano depois havia trilhagens no Sporting. Eu já tinha 8 anos. E na altura eu já consegui seduzir a minha avó para poder dar-me algum dinheiro, porque nós vivíamos no bairro, continuar a viver no bairro, claro. Continuar a jogar no bairro. E apanhei o mesmo comboio, fugimos dos mesmos revisores, apanhei os 50 da Carris para Poço de Bispo, que parava em Alvalade, e fomos ao campo número 3, trilhagem ao Sporting, onde encontrei exatamente Carlos Pereira, Aurélio Pereira, Osvaldo Silva e César Nascimento, que foram os meus treinadores na primeira equipa de infantis, porque ficámos nos infantis do Sporting. Os 4. E a partir daí começamos a fazer a viagem de formação do Sporting, com todos estes catedráticos fundadores daquilo que era a formação de excelência na altura do Sporting, com o grande pilar, obviamente, Aurélio Pereira, depois com o irmão Carlos Pereira, que foi o meu treinador, obviamente, nos iniciados, Barnabé, que foi nos juvenis, o Zé António, que estava nos júniores, e que César Nascimento e Osvaldo Silva, que estavam nos infantis. Portanto, o Osvaldo era muito castiço, não era? Estava sempre a pôr alcunhas a toda a gente, não é? Era fantástico. Aquela dupla catedrática, Osvaldo Silva e César Nascimento, aos 8, 9 anos, eram fantásticos a nível do treino. E os teus pais, a reação? Estás no Sporting? E isso foi importante porque eu lembro-me dessa conversa e confirmo a conversa que dizias desta questão do meu pai, do meu pai ser muito férreo, muito rigoroso nas horas, muito férreo naquilo que eram as notas, assiduidade, e de facto mas eu era um irreverente. Mas um irreverente com muita disciplina. Que é algo diferente, porque muitas vezes parece uma contradição. Ser irreverente e uma pessoa não ser disciplinado. Eu era um irreverente e sempre fui. Um irreverente com muita disciplina. Mas na altura estava a apresentar-me mais notas e o meu pai foi falar exatamente, a dizer que ele não vinha mais treinar. Porque ele tinha a ganhar sempre o sentimento de conquista. Ou tem boas notas, treina, ou não tem boas notas, não treina. E ele tinha pedido exatamente para eu não treinar mais enquanto não tivesse boas notas. E eu tive que ajustar. E comecei a ter boas notas, e eu acho que também os fundamentos dos valores na altura, do entendimento dos formadores face àquilo que eram os problemas sociais de casa, eu acho que o Sporting nessa matéria trabalhava sempre muito bem. Porque eu me recordo que eles tinham sempre o registro social. Social estamos a falar sempre do lado da escola. Da educação, claro. Da educação. Sim. Portanto, a meritocracia, o mérito tinha que estar bem patente em termos da disciplina, da seriedade, das boas notas, e eu acho que isso é fundamental. Porque os treinadores formadores da formação estão lá para ajudar os pais. Claro. Não estão para formar os pais como estão a fazer hoje em dia. Porque tem que se formar os jogadores e tem que formar-se a cabeça dos pais também, hoje em dia. Mas naquela altura a formação era diferente. Os valores eram diferentes, a formação era diferente, também o estado da formação também era diferente, e portanto houve esta grande evolução. Mas eu começo a minha formação no Sporting desta forma. Claro. E tu jogavas a quê no Sporting? É a tua posição? Eu sou um central de formação, sempre fui. Central? Eu não sabia. Eu sou um central de formação, sempre fui central. Já eras alto, portanto? Já era alto. Depois temos ali uma fase em que o Sporting também, de alguma forma, potencializava, porque já estava um bocado mais à frente no que diz respeito à nutrição, no que diz respeito à alimentação. O Sporting tinha um departamento já que cuidava muito. Portanto, eu cresci muito rápido, e portanto faço as etapas todas no Sporting até chegar aos 16 anos, e acabei por ser dispensado por causa de uma reestruturação que o Sporting fez, que contratou o Barkinshaw como treinador principal e depois meteu um diretor técnico para a formação, que foi o Collie Thompson, que chegou lá e fez uma reestrutura sem critério nenhum e dispensou uma série de miúdos. Eu julgava que esse pedido do teu pai tinha-te tirado do Sporting para sempre. Não. Foi só uma coisa temporária, depois voltaste ao Sporting? Sim. Não sabia disso. Não. Eu faço formação do Sporting, de certa forma, dos 8 anos até os 16. Sempre a central? E, portanto, eu jogo sempre a central. E quem é que era o teu parceiro? Era alguém conhecido? Não? Ou que jogadores é que apanhaste? Não, estamos a falar de Peixe, estamos a falar de Figo. Eu Figo
crescemos juntos na formação, nesta equipa. Espetacular. Nesta equipa, portanto, a maior parte, e na altura nós estamos a falar que o Sporting potencializava possivelmente 80% dos jogadores que depois passaram pelo quadro das seleções, passaram pela formação do Sporting. E portanto, eu faço esse percurso todo. Eu, Pois, basicamente. o Case Brockenshawcz é muito bem nesse caso, Sim, claro. sim. O próprio Aurélio foi afastado. Aliás, todas as dispensas que foram feitas sem critério, e eu naquela altura, pronto, fui dispensado, tinha que arranjar uma solução. Portanto, não podia ir para o Benfica, que era obviamente, também tinha uma formação bem conseguida. Na altura também o Belenenses também era competitivo, o próprio Setúbal também era competitivo. E depois apareceu talvez aquela formação dos excedentes e dos dispensados, que acabava por ter uma formação muito especial em termos de ressentimentos, que isto também em termos competitivos há que saber, De conquista, sim. há que saber transformar isto Claro, como claro. uma mais-valia, Sim. que é o Estrela Amadora. Yeah. O Estrela da Amadora, sendo um clube simpático, numa zona periférica de Lisboa, no meio destes clubes todos, que na altura tinham maior peso em termos de formação, acabava por ser um refúgio. Yeah. Porque todos os formadores que estavam ali sabiam que estavam a lidar com os jogadores que tinham sido dispensados dos outros grandes clubes. Sim. E nós fomentamos uma rivalidade e uma competitividade no Estrela da Amadora que todos os grandes, quando iam lá jogar, não era fácil. E eu cresço assim. Portanto, eu sou dispensado do Estrela, Ok. do Sporting, Do Sporting. aos 16 anos, 15, 16 anos. Entro na equipa de juvenis do Estrela da Amadora e subo com o Mourinho e com o Manuel Fernandes a equipa principal com 17 anos. Sim. Portanto, eu sou o primeiro jogador com 17 anos a entrar no futebol sénior no Estrela da Amadora. Espetacular. Portanto, eu sou os jogadores mais novos a jogar pela equipa principal do Estrela Amadora, a jogar competições europeias, nomeadamente claro. Estrela Amadora no Chatel Samax, Sim. com idade muito nova, idade de júnior, Yeah. e depois aí, obviamente, começa a fomentar os interesses dos grandes novamente, Claro. porque a idade já era uma idade, Sim. já era a idade de um talento que já estava a demonstrar algo que os grandes voltavam a se interessar, nomeadamente o Sporting, Benfica, Guimarães, Boa Vista. Portanto, eu tinha constantemente, através da direção do Estrela, interesse do Major Valentim Loureiro, na altura de Boa Vista, catedrático também, Pimenta Machado, de Guimarães também, catedráticos. Todos queriam o jovem que estava a crescer no Estrela da E tu Amadora. jogavas aonde? O Mourinho e o Manuel Fernandes puseram-te a jogar onde? No Central. Estrela? Central também. Ok. Eu fui sempre um central. E era depois com quem? A dupla? Jogava, pronto, naquela altura, na primeira equipa, jogava o Duílio e o Valério. O Duílio tinha vindo do Sporting, capitão também do Estrela Amadora. Eu jogava por vezes a trinco também, porque também ele encaixava-me a trinco com o Bobó. Borges também, Nelson Borges. Portanto, eu era um jogador que depois comecei a ganhar características polivalente, porque eu era muito competitivo, independentemente da posição onde jogava. E o que é que era o Mourinho nessa altura e o Mourinho de agora? Há parecenças? Ou... Eu posso dizer que na altura o Mr. Mourinho, que era um grande assistente de Manuel Fernandes na altura, já evidenciava uma forma de lidar e uma forma comunicacional muito relevante. Muito relevante. Notava-se que havia ali um lado pedagógico, um lado, digamos, até académico, muito rico de conhecimento. Muito rico de conhecimento. E eu acho que foi muito importante na ajuda que ele teve em treinadores que tinham feito grandíssima carreira, não é? Como foi na altura Manuel Fernandes. Claro. E depois foi ele também próprio. Depois foi crescendo. Foi crescendo, mas eu posso dizer que eu posso olhar para trás e perceber exatamente que naquela altura já era diferenciador. Essa equipa tem, que eu me lembro, Barotti, Dimas. Nós tínhamos uma equipa... Ricky. Exatamente, Ricky na frente. O que era o Ricky? O Ricky era Como é que era o Ricky como pessoa de balneário? Era um divertido, antes de mais. Era um divertido, era um sorriso largo sobre o balneário inteiro. E depois, a nível de campo, era potência, era força, era técnica. Mas a grandeza dele, né? O porte dele físico contrastava com o lado menino, gracioso, de sorrisos que se apresentava. Mas estamos a falar de um estrela muito forte. O guarda-redes era o Mel ainda? Ou já era o Bar? Era o Mel, o Bart,
Eu apanhei grandes guarda-redes. Grandes guarda-redes. O Mel tinha 40 e quantos anos? 41? Sim. E tu tinhas 17. Eu estava sim, já estava a treinar com 16 anos, estava praticamente a treinar na equipa principal do Estrela Amadora. Incrível. Portanto, pode-se até mesmo dizer, e obviamente a moeda antiga, que possivelmente foi a transferência mais elevada do Estrela Amadora até ao dia de hoje. Para o Benfica? Para o Benfica na altura. Deixa-me só fazer um parênteses antes de chegar ao Benfica, que tenho imensas perguntas pertinentes, digo eu, mas no Estrela tu cometes uma proeza que não está ao alcance de ninguém em Portugal, que és o último, não sei se és o único, mas o último és jogador a ser convocado e a jogar pela Seleção Nacional enquanto jogador da segunda Divisão. Exatamente. Até tinhas marcado no fim de semana anterior. Exatamente. E depois estreaste com a Suíça, tu lateral direito e o Semedo lateral esquerdo. Exatamente. E tu fazes o cruzamento para o gol do Semedo. Para o gol do Semedo, exatamente. Como é que um jogador novo da segunda Divisão, tudo bem com o Carlos Queiroz, já te conhecia do Mundial de 91, onde tu jogaste e foste campeão. Exatamente. Mas mesmo assim é preciso tê-los no sítio, não é? Sim. Para te chamar. Sim, Rui, porque automaticamente que tu entras ali numa faixa etária dos 15 anos, não é? Tu, quando entras no torneio provincial que dá à primeira seleção provincial de Lisboa, ok, e tu vais jogar por Lisboa, Associação de Lisboa, sim. Aonde aquele torneio que é o torneio provincial dava asa à primeira seleção sub-16, não é? E eu faço essas etapas todas. Claro, seleção Associação de Lisboa, primeira seleção sub-15, sub-16, somos campeões europeus na Escócia. A primeira seleção sub-15, sub-16, já com Carlos Queiroz, Nel Vingada e todo o staff que percorremos mais de 10, 12 anos na formação. Oliveira, António Vilante, Rui Caçador. Todo esse pessoal. Essa malta toda. Portanto, eu costumo dizer que quando falarmos em pilares da formação, tanto a nível de clube e depois a nível nacional, eu ponho todos. Eu procuro as etapas todas. E, portanto, etapas vencedoras, etapas em que, de alguma forma, a transição entre o clube, da compreensão dos problemas sociais, para depois passarmos para nível nacional, elas estão bem preenchidas por pessoas competentes, válidas. Portanto, estamos a falar que eu entro aos sub-15, sub-16, campeão europeu com a seleção nacional e basicamente sub-17, vice-campeões da Europa, sub-18, vice-campeões da Europa. Portanto, eu estou a fazer em paralelo dois progressos num clube que me sustenta através daquilo que também é a minha experiência também internacional enquanto jovem. E, portanto, depois chega ali um patamar que é aquela idade crítica, 19, 20 anos. 18, 20 anos, ou seja, futebol sénior que já estava a jogar com 16 anos. Pois, percebo. Portanto, a partir daí acaba por ser um talento apetecido para as equipas grandes. E foi quando aparece em cima da mesa várias propostas dos clubes grandes, nomeadamente o Sporting, o regresso ao Sporting, o Benfica, e depois aí depende obviamente do Estrela Amadora como direção ter as melhores condições. E a perguntar porquê o Benfica? Não, porque eu acho que o Benfica na altura, para já era um Benfica de dimensão internacional, obviamente, jogava Liga de Campeões, jogava taça, na altura até joguei Taça das Taças com o Benfica, na altura, e era um daqueles clubes que, obviamente, sempre que passava pela segunda circular, eu dizia que queria jogar, e queria jogar porquê? Porque eu tive sempre um companheiro e um jogador, na altura, que para mim como central tinha sido sempre a minha maior referência, que era Carlos Moser. Eu dormia com o póster de Carlos Moser por trás da porta do meu quarto. Ou seja, quando nós falamos em ser central de natureza, nós jovens temos que sempre projetar uma referência maior. E essa referência maior, porque eu via jogos e via a dimensão que ele tinha e tudo, mais tarde fez realidade de eu ser colega do Moser. Foste? Apanhaste-o ainda? 93, 94. Portanto, um dos meus objetivos... pois foi, claro, 6-3. Um dos meus objetivos depois, mais tarde, que se veio a criar uma bonita realidade, foi eu ter ido para o Benfica, entrar no balneário e encontrar a minha maior referência como jogador de central. E disseste? Carlos Manuel. E ele sabe disso. Aliás, eu a partir daquele momento, se houve uma das relações mais bonitas que eu estive de balneário e fora de balneário, porque nós tínhamos outros prazeres também muito bonitos, e ele como líder, carismático, pilar, um profissional de excelência,
a presença que ele punha dentro do campo, Era dos mais velhos, ele e o Veloso, não é? como é óbvio. E Aliás, o Paneira, o aliás, resto era só miúdos, não é? João aliás, Pinto, Rui Costa. eu era mais tu. novo. Pois. Eu, o Rui Costa e João Pinto. Exatamente. E mais o Kennedy. E Kennedy, e Pedro Henriques, na Hélder. altura. Hélder. Portanto, éramos os mais jovens, portanto. E jogaram todos e, portanto, no 6-3, não é? Eu estou a falar de todos que jogaram no exatamente. 6-3. Portanto, eu, o João e o Rui já vínhamos também do aparelho da Federação. Claro. Portanto, já éramos Sim, colegas sim. também na Federação e eu passava a ser colega deles também no clube. O que acabou por me ajudar também um bocado de integração. E depois balneário dos míticos, não é? Da mística, daquilo que se chama o 12º jogador que vem de dentro para fora. Tem a ver com essa dimensão destes jogadores. Claro. Que para nós, como jovens, nós tínhamos que olhar com um sentimento de obediência, não é? Portanto, ou seja, e eu passei de uma realidade de jogar com 5, 10 mil pessoas no estádio da Reboleira, mesmo competições europeias contra o Neuchâtel Xamax, mas a realidade de passar para jogar com 140 mil pessoas num estádio da Luz, tu vais para um patamar de exigência e também de crescimento e também de mais mental do que outra coisa, não é? Porque é fundamental, porque podes ter as questões técnicas, táticas, podes ter talento, mas depois tu tens de ter capacidade para aguentar Claro, 140 mil pessoas. Óbvio. Sim. E eu não tive uma entrada fácil no Benfica, como deves imaginar, possivelmente sabes muito bem. O teu pai fez muitos relatos sobre jogos do Benfica, no qual desde o primeiro minuto eu era muito assobiado e que fui um jogador peculiar, ou seja, tive 6 meses muito difíceis, mas depois tive o restante da época de muito sucesso, o que me tornou um jogador inegociável na altura. Sim. Eu, o João Pinto e o Rui Costa, na altura, que éramos os mais novos, que estávamos naquela equipa do Benfica campeã nacional. Claro. Mas tive um início muito difícil, mas que foi um início que eu considero que foi necessário. Porque tu, a partir do momento que consegues jogar num cenário de grande adversidade, de teres 100 mil pessoas, ou 120 mil pessoas, ou 130 mil pessoas a assobiar-te, e tu teres a capacidade de aguentar um momento e as pessoas terem confiança que tu vais passar aquele momento, torna-te sempre muito mais forte, mais preparado. O Tony, por exemplo? Sim. O Tony, houve um momento que me resguardou. Houve um jogo que nós vamos jogar contra o Setúbal. Benfica Setúbal, nós perdemos 5-2. O 5-2. Com 3 golos do Iachini, penso eu, na altura. E depois do jogo, eu joguei lateral direito neste jogo. E depois o Mr. Tony chamou-me. E eu gostei muito da conversa dele. E ele disse-me: Abel, preciso falar contigo. Eu tenho que te resguardar. Eu tenho máxima confiança em ti, mas eu não te quero perder como jogador. E portanto, eu vou ter que tirar da equipa. E quando a equipa começar a melhorar em termos coletivos, para retirar essa pressão que o adepto estava um bocadinho personalizar na minha pessoa, o ponto das críticas do futebol, que não estava a ser muito positivo no que diz respeito a resultados, tirou-me, protegeu-me, e quando eu voltei a trinco. Era isso que eu ia dizer. E quando eu voltei a trinco, com mais segurança e a equipa a crescer, foi quando nós fizemos o remanescente da época e fomos campeões nacionais. Era isso que eu ia dizer. E tornei-me um jogador importante naquela altura. Porque no 6-3 os centrais são Hélder e Mozart, e isso lembro perfeitamente, e é Veloso e Kennedy os laterais. Exatamente. E tu jogas no meio. Sim, e aí é a tal famosa decisão que possivelmente até o atual presidente Rui Costa nunca perdoou, num bom sentido da palavra, que ele não tivesse jogado aquele derby, certo, porque o Mr. Tony teve que tomar uma decisão que achou a mais adequada, e o Rui Costa não jogou naquele jogo e eu joguei a trinco naquele jogo. Mas tu já vinhas a jogar a trinca há muito tempo. Sim. Foi não, para ti foi normal? Para mim foi normal, até porque para mim, e eu me recordo que houve jogos em que hoje em dia até fazem estatísticas sobre esta questão dos passos bem-sucedidos. Eu era um jogador que não falhava muitos passos, só que às vezes as pessoas, quando nós fazemos passos laterais ou passos para trás, as pessoas não gostam muito disso e assobiam por esse facto. Mas eu era um jogador muito assertivo, competitivo, agressivo, mas muito assertivo. E eu gostava muito de jogar sob o corredor central. Eu gostava muito de jogar como central, que depois acabei por jogar pouco porque tínhamos grandíssimos centrais, não me dava para entrar ali naquela dupla de centrais. Depois acabei por encontrar este meu espaço como trinco. E aí foi muito importante naquela questão dos equilíbrios de um Benfica
Benfica eras que eu tu jogava. e quem? Paneira na direita, João Pinto, vagabundo. Era Rui Costa 8-10, eu por trás do Rui Costa, Vitor Panela da direita, Schwartz às vezes pela esquerda, Certo, João Pinto, Cani, o Isaías. Quer dizer, tínhamos Tá ali, bem. tínhamos ali Mas muita. nesse dia, no 6-3, a tua missão qual era? Quem é que tinhas à tua frente? Não, o Sporting apresentava-se na altura com um plantel extremamente forte. Claro, Balakov, Capuz, Extremamente Figo, forte. Paulo Sousa. E o corredor central era fortíssimo, lá está. Fortíssimo. Exatamente. O Peixe não jogou nesse dia. Exatamente. Sim, não jogou. Mas o Sporting tinha uma equipa muito forte, muito forte. Nós estávamos a passar por um período muito complicado, com problemas também do ponto de vista económico. Claro. Só que lá está. Eu me recordo que nós tivemos uma reunião prévia entre os jogadores e os míticos jogadores, e os míticos subentende-se, estamos a falar Vitor Paneira, Isaías, Veloso, o Rui também já tinha muito protagonismo dentro do grupo de trabalho, os pesos pesados, e nós questionamos que, independentemente daquilo que eram problemas que estava a haver do ponto de vista económico, salários em atraso, por exemplo, quais eram os maiores valores de representar o Benfica? A preparação por si só foi feita com uma conversa de balneário, porque nós sabíamos que íamos ao Alvalade ganhar o jogo. Nós sentimos aquela preparação daquela semana com este tipo de problemas Tinham vindo internos. um empate em casa com o Estrela. Exatamente. Portanto, nós tínhamos forçosamente ir ao Alvalade ganhar. Portanto, para tentar dar a volta ao contexto do título. Sim. E esta preparação, porque nós tínhamos uma quarta-feira que nós falávamos que era uma quarta-feira de convívio no Barbas. No Barbas. Que nós fazíamos sempre esse convívio. Que é uma forma de estar diferente, porque era um convívio, mas era um convívio que muitas vezes faz sentido. Sim, Faz sentido nós podermos conviver. O futebol hoje em dia é um futebol diferente, mas naquela altura criávamos laços de empatia, de afinidade, e que muitas vezes nós consideramos que somos uma segunda família, uma família que tem que criar estas ligações. E aquelas quartas-feiras, por vezes, eram muito boas e muito positivas. É lógico, há coisas boas e coisas más, não é? Quando há muita liberdade, não é? Pode fomentar esse tipo de coisas. Mas muitas vezes, quando o compromisso estava lá e o foco estava lá, claro. Ou seja, a equipa seguia e a equipa estava mais coesa, estava mais unida, e isto ajudava e simplificava qualquer tipo de problemas do ponto de vista técnico, porque é assim mesmo, é criar compromisso. E nós demos a volta ao cenário e fomos ao Alvalade ganhar 6-3, e a partir daí fomos campeões. Mas teve 1-0 e 2-1. O que é que te lembras o que é que ia na tua cabeça quando o Sporting fez 1-0 e 2-1? Não, nós sabíamos que íamos ganhar o jogo. Sabes qual é? Há uma crença. Eu acredito muito na crença. A preparação do jogo, a abordagem do jogo, e depois vamos ver o que é que o jogo vai dar. Uhum. Mas tu tens que entrar dentro do jogo sempre com uma crença de conquista. Ok. Uma crença de conquista. Ou seja, independentemente daquilo que vai acontecer, nós vamos dar a volta às circunstâncias e vamos ganhar o jogo. Nós temos que ganhar o jogo. E o Sporting entra muito bem. Claro. O Sporting entra muito bem. Mas nós nunca alterámos a nossa crença dentro do jogo. E normalmente as equipas oscilam. Se tu reparares bem, há equipas que entram a perder ou entram a ganhar e depois oscilam comportamentos. E quando tu tens crença, tu não oscilas. Tu continuas a ser consistente. Okay. E foi essa consistência da crença, de nós acreditarmos que íamos dar a volta, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Ou seja, começamos por baixo e acabamos por terminar por cima, completamente, num jogo que foi intitulado de Serenata à Chuva. Não é? É verdade. Não sei se te recordas. Eu lembro-me bem, sim. Na época seguinte, eu lembro-me, tenho isto na minha cabeça, muito presente, e achei muito curioso, porque tu falaste que eras assobiado no início. Sim. E eu fiz uma cara de espanto, mas depois fui buscar aqui histórias do passado. 94, 95 é uma época triste para o Benfica, porque vem de ser campeã e muito triste. E perde muita coisa. Sim. Perde até credibilidade. Mas tu, há 2 jogos, pelo menos, em que tu te assumes como marcador de penalti no último minuto. Eu lembro-me muito bem disto, pensava, um gol da Abel Xavier. Eu ouvi na rádio, Abel Xavier no último minuto, porquê? Podia ser um João Pinto ou outro jogador, um Paneira. Sim. Não sei se Paneira estava lá, acho que sim. Mas porquê tu? Sabes, há um jogo crítico nessa caminhada, que é o Benfica-Farense. Farense, ok. Lembro muito bem disso. Lembras-te deste jogo? Sim. Eu estou a ser assobiado por 120 mil pessoas, ou 100 mil pessoas, o jogo inteiro. Não há outra forma de dar a volta se tu não confrontares, demonstrando que és forte
nos momentos de adversidade. Tu tens que ser forte nos momentos de adversidade. Sim. Eu não era o batedor de penalti. Eu era o mais novo, era um dos mais novos. Tinha o Vitor Paneira, tinha o Carlos Moser, tinha Isaías, tinha o Rui Águas, quando jogava também. Quer dizer, havia outros batidores de penaltis. Logicamente, para um momento daqueles crítico, de pressão máxima, sendo assobiado praticamente o jogo todo, sem falhar passos, porque às vezes o adepto do Benfica pega num jogador e, independentemente desse jogador fazer bem ou mal, já está lá a marca. Sim. E eu tive essa marca pontualmente. Mas acho que depois eu consegui reverter isso, porque eles depois olharam para mim e disseram, não, está ali um jovem que no final de contas ele demonstra em campo que consegue dar a volta, e passei a ser muito querido por esse tipo de demonstrações, de lutar contra essas coisas. E acho que este penalti, no último minuto, é engraçado. Lembram tão bem, pá. Que, se tu reparares a imagem, estão vários jogadores para querer bater o penalti. E eu chego lá, agarro na bola. Quem bate sou eu, não bate mais ninguém. E eles começam assim a olhar para mim. Miúdo, o que é que queres fazer, miúdo? Eu bato eu, não bato mais ninguém. E eu agarro na bola. Rui, sabes qual é a sensação de tu enquadrares-te com a baliza, saberes o que tu tens que fazer? É marcar, para provares que eu estou aqui, mas o momento é crítico. E eu bati a bola, sabia que tinha que meter para um lado, mas eu bati a bola com os olhos fechados. E a bola entrou. O último minuto do jogo. Sei. O último minuto do jogo. Ou seja, ganhamos o jogo, o árbitro, passado uns minutos, apita, eu vou a correr, fecho-me no balneário, para depois ouvir os meus colegas a virem, porque eu já sabia que eles vinham para cima de mim. Depois há um Mozart abre a porta do balneário e disse, miúdo, o que é que tu foste fazer, miúdo? Sabes o que é que te ia acontecer? Eu sei, porque eu sei que se tivesse falhado aquele penalti, se calhar estava pregado ao lado da águia, fora do estádio. Mas eu tinha que fazer, Certo. porque há momentos na vida, e quando tu consideras que são injustos, tu não podes alterar o teu comportamento, tu não podes oscilar. E eu joguei muito tempo sendo assobiado a jogar bem, e é um fenómeno estranho. Mas depois também tenho que dizer que aquilo que foi importante foi nestes momentos, as outras pessoas também que estão por trás têm que tomar decisões de mostrarem segurança no jovem. Claro. Porque esta linha é muito ténue. Ou seja, se eu tivesse saído da equipa ali e não tivesse aguentado, eu possivelmente podia até acabar a ser dispensado. E esse tipo de coragem, esse tipo de demonstração, e nestes momentos, e fora os outros momentos que depois também tive de adversidade, é que definiram o meu caráter até hoje, ou o percurso da minha carreira, ou a forma como lidei com os momentos maus. Portanto, estamos a falar de questões sociais, não é? Recuando um pouco atrás à história da vida, não é? Estamos a falar da irreverência, estamos a falar dos problemas que existem, mas é isso é que, de facto, no meu ponto de vista, torna-nos bastante fortes e bastante competitivos. E estes episódios, que possivelmente são pontuais, definem uma linha muito ténue entre o sucesso e o insucesso, ou uma carreira mais bem-sucedida ou menos sucedida. É exatamente aquela bola que bate e que entra, e é outra que bate e que vai para fora. Sim. E eu sei exatamente que se aquela penalti não entrasse, e o Rufai, que passou a ter quase 3 metros de tamanho, Que já tinha, não é? que já tinha, como tu imaginas, lembras-te? A baliza ficou tão pequena que eu fechei os olhos e a bola entrou. Por falar nesses momentos icónicos, já pensaste em escrever um livro e se aquela bola entrasse, a do Barthez? Esse é outro lance, sabes? Pois, eu sei, então não sei. Toda a gente sabe, não é? Rui, Antes do penalti, há esse lance. Sabes Portugal-França, Euro 2000. Sabes que até hoje eu devia andar com um gravador aqui no meu ombro. Porque foi penalti, não foi penalti. A bola bateu na mão, não bateu na mão, intencionalidade ou não. Eu sou suspeito. Porque qualquer coisa que eu diga, há sempre pessoas que vão dizer, ele não quer aceitar, mas a bola bateu na mão. E de facto a bola bateu-me na mão. Mas não tive intencionalidade, mas bateu-me na mão. Mas é engraçado que quando Portugal agora ganhou a França, nesta nova geração, a geração de Cristiano Ronaldo, em que me aliviou um bocado este sentimento de frustração em relação ao passado e todas as incidências, há um jornalista francês, liga-me um dia antes da final, o único jornalista ao longo do tempo francês, e que me faz esta pergunta. 2 ou 3 minutos antes, no cruzamento do Figo, verdade, se aquela bola e aquela cabeçada que faz com que o Barthez tenha feito uma das melhores defesas daquele europeu, se aquela bola entrava, o que é que seria da tua carreira? Claro.
E disse assim, o que é que seria? Olha, estávamos na final, tínhamos ganho a final contra a Itália, éramos campeões da Europa, eu não teria sido castigado, eu não teria sido uma série de coisas que depois aconteceram, e portanto, mas muito obrigado, porque a pergunta intemporal que eu tenho até o dia de hoje é o facto de se foi penalti ou se não foi penalti. Yeah. Nunca ninguém, nenhum jornalista, inclusive até portugueses, me questionaram, Yeah. olha, se aquela bola do cruzamento do Figo entra, o que é que seria É, o que percurso, é um grande cabeceamento. o que é que seria o percurso coletivo da seleção e o teu individual? Mudava a história, Claro. mais uma vez, da vida. Aliás, E, portanto, tal como mudou no jogo de qualificação para esse europeu. Exatamente. Era preciso ser 3 golos, cruzamento de Figo e cabeceamento teu para o golo do 3-0. Estádio da Luz, Apuramento direto. Estádio da Luz, Cheio. Estádio da Luz cheio, a sofrer, ficamos reduzidos a 10 jogadores, pauletas, estamos a ouvir outro resultado que também, o resultado era desfavorável para nós, precisámos de marcar, cruzamento de Figo, segundo posto, de cabeça marquei, e estamos qualificados, neste caso para o Euro, que depois não realizo por causa de uma lesão. Mas lá está, eu posso, e não gosto muito, senão ainda vão me julgar de egocentrismo de falar de mim próprio, mas eu sei de determinados momentos o valor daquilo que eu fiz pela causa, fiz por mim e fiz pela causa, porque não posso dizer, sendo um defesa e sendo um jogador mais características defensivas, que marcasse muitos golos, mas de facto é engraçado que os golos que eu marquei tiveram um peso e um impacto muito, muito relevante e muito importante. Vou falar de mais 2 golos, que são, acho eu, só marcaste 2 golos europeus nas taças europeias, ambos ao Bayer Leverkusen. Exatamente. Um pelo Benfica e outro pelo Liverpool. Que é uma bonita realidade, sabes? Volto, pois claro que é. Eu sempre lidei muito bem com o E os vermelho. dois em Leverkusen, não? Sabes que eu lidei sempre muito bem com a camisola vermelha em situações internacionais. Lidei sempre muito bem com a camisola vermelha. E é engraçado que eu jogo de vermelho PSV Eindhoven Benfica, Liga de Campeões. Ok. Jogo a lateral esquerdo no Estádio da Luz. Fizemos uma Liga de Campeões muito boa. Treinador Bobby Robson. Sei. Estou a jogar pelo PSV Sei Eindhoven. muito. Aliás, Bobby Robson, o último título da carreira é contigo. Exato. Supertaça da Holanda. Exatamente. Eu não sei. Depois, marco com o Benfica no Ares Arena, que é o atual nome, mas era o antigo estádio do Bayer Leverkusen, num jogo mítico, 4-4. Sem dúvida. Fantástico jogo. Se há um dos jogos que não tem nada a ver com clubite, este é um dos jogos Sim, que não tem nada a ver com de clubite acordo. para qualquer amante de futebol. E o teu golo é aquele que entra assim, não é? E o meu gol remate é primeiro. o grande toque de calcanhar de Rui Costa, e eu venho na passada e enquadrei. Mas diga-se de passagem, a bola tanto podia ter ido para o posto de eliminação, mas enquadrei tão bem que entrou no ângulo, não é? Mas são daquelas coisas que às vezes têm a ver é a forma como tu pegas na bola, não é? Claro. Foi precisão. E tu percebeste no momento em que Foi precisão a bola saiu, tu sabias que... Não, sabes que muitas vezes não é o remate em si, é a forma como a bola te chega. Uhum. A bola chegou-me de tal maneira em que, bem enquadrada, só podia sair daquela forma. Ok. Só podia sair daquela forma. Portanto, aí estamos a falar na técnica do saber bater na bola. Pronto, e eu ali bati bem na bola. E ela saiu enquadrada. E pronto, e foi um golo muito importante. E depois, por incrível que pareça, estou já no Liverpool, de vermelho, e vejo o sorteio, Bayer Leverkusen novamente. E marco outra vez o Leverkusen. Portanto, foi uma espécie de carrasco para o Bayer Leverkusen. Yeah. E é engraçado porque o Benfica também agora, neste grupo que está, também calhou com o Bayer Leverkusen. É Possivelmente vai haver alguém que se calhar se lembra e vai me perguntar sobre estes bem. confrontos com a camisa vermelha. E vamos começar pelo Bobby Robson. Foi ele que te contratou? Como é que vais para o PSV? Porquê? E de onde já agora, que eu não me lembro? Não, eu estou a jogar, na altura eu vou para a Itália, não é? Eu saio do Benfica, vou para a Itália, Bari? eu tenho um contrato, não, mas antes nós temos um acordo. Não sei se tu te recordas, mas antigamente havia havia um acordo entre 3 clubes onde estavam inseridos também na questão da Parmalat, que era o Benfica, Marselha e Parma.
Na altura nós jogamos Taça das Taças, Benfica-Parma. Meia final? E eu faço um grandíssimo jogo quando o Mozart é expulso e eu passo para a central. Ok. E havia o diretor-geral do Parma, Pastorello, não? o Pastorello, que agora tem o Frederico Pastorello, que é o filho. O filho. Na altura, ele gosta das minhas qualidades e praticamente temos um acordo fechado na altura com o Manuel Damasio e Manuel Alves para eu ir para o Parma, na altura, que pertencia ao mesmo grupo. Sim. Portanto, telefonam para mim a dizer que praticamente as coisas estavam concluídas e o Benfica na altura também estava a passar por problemas financeiros e, portanto, eu como tinha feito uma boa Taça das Taças, nomeadamente deste jogo, dormi basicamente sendo jogador de Parma, mas no dia seguinte as coisas não andaram para a frente, porque depois houve uma troca da equipa técnica, depois havia a questão também da contratação de Artur Jorge, depois houve uns pedidos que inviabilizaram a minha saída, houve autorização da saída de Rui Costa na altura para a Fiorentina, e portanto, porque também era um retorno muito importante financeiro para o Benfica. E eu, que era um dos meus sonhos, porque o Parma daquela altura era um Parma histórico, era um Parma, uma das melhores equipas europeias, era um contrato muito importante e inviabilizou a minha saída e eu acabei por ficar depois, na dita época, depois, com o Artur Jorge e com todas as transformações que fizeram, e acabei por ficar no Benfica. Joguei essa época e foi uma época complicada, que foi o primeiro ano, foi uma época de muitas transformações no Benfica, houve muitas contratações de jogadores, saíram muitos jogadores, campeões nacionais, no ano anterior, com o Mr. Tony. Eu fui um dos jogadores que depois, no final da época, depois de não ter sido dada a autorização para eu ir para Parma, meses depois, tenho um problema no início da época de uma lesão no menisco. Na altura o Benfica depois contrata Jamir, contrata uma série de números de jogadores, Tavares do Boa Vista, Paulo Dento, uma série de números de jogadores, e portanto eu tive ali uma fase em que perdi espaço. No final da época peço para sair, foi quando o Benfica de alguma forma cedeu a minha dispensa por empréstimo para o Bari. Empréstimo? Não sabia. Portanto, eu sou emprestado ao Bari. Não sabia. Este empréstimo está inerente a uma situação em que se eu fosse para o Bari e obviamente conseguisse entrar num campeonato italiano muito exigente na altura, porque estamos a falar da Lei Bosman, estamos a falar de 3 jogadores estrangeiros, portanto era uma forma de eu entrar num campeonato italiano e se as coisas corressem bem, o Parma poderia também de alguma forma me recomprar. Havia ali um acordo a três partes. Só que a situação do Bari, desportivamente, não me correu muito bem. Então eu volto para o Benfica. E quando eu volto para o Benfica, já está Paulo Autori e com o Tony como diretor técnico. E como o Benfica continua naquela fase de transformação, que passa aqueles anos e passa aqueles períodos de grande dificuldade, o Benfica disse que não contava comigo. Portanto, não contando comigo, eu tenho que arranjar mais uma vez uma solução. Então fui para o Real Oviedo. Portanto, fui para a Espanha, para o Real Oviedo, e aí recuperei os meus estímulos. Se há uma instituição, e se há um país, e se há uma estrutura no qual eu tenho um carinho e um apreço muito grande de ter recuperado o meu estímulo, de jogar, de sentir-me importante. Sim. Repara bem, eu estou com o Benfica, sou campeão nacional. Não me deixam sair para Parma. Passado um ano, sou depois emprestado ao Bari. Depois quero voltar ao Benfica, a porta está fechada. Vou para o Real Oviedo para refazer a minha carreira. Com uma idade jovem, todavia. A seleção nacional, que era a porta que estava ali, porque eu sempre estive na seleção nacional. Tanto que me estreiei, como tu disseste muito bem, ao serviço do Estrela Amadora, jogando na 2ª divisão. Portanto, eu já estava na seleção nacional, supostamente A. E, portanto, eu tinha que jogar. E, portanto, o Real Oviedo, o Principado de Astúrias, não só a cidade em si, mas o próprio clube, de ser treinado por João Manel Lio, que na altura... Estamos a falar da escola dos catedráticos, treinadores. Verdade. Aliás, o adjunto do Guardiola de sempre. Sim, claro. De sempre. Sim, verdade. Muito à frente. Já? Muito à frente na forma de ver o futebol. Podes dar um exemplo? Não, eu digo à frente pelos princípios do entendimento sobre o jogo. Quando nós falamos essa relação da posse, quando nós falamos esta questão
do futebol mais apoiado, o futebol mais onde a vertente coletiva está bem vincada, portanto o trato da bola, o princípio de sair a jogar com critério. Era sempre assim? Era sempre assim. O Oviedo de João Manel Lio tinha estes princípios. Bem. Eras tu e o Valdente, ou não? Já o Valdeno também tinha esses princípios. Tinha, é verdade. Tinha esses princípios de forma académica, mas que muitas vezes ele tinha dificuldade na esquematização do próprio jogo, do próprio treino, o Valdano, porque ele tinha dificuldade aí. Claro. Mas no entendimento era uma pessoa muito conhecedora daquilo que falava. Verdade. João Manel Lio conseguia esquematizar o que dizia, percebo. que é a diferença, Claro, da teoria à prática. que é muito relevante. É verdade, sim. Falarmos sobre uma coisa e esquematizar em treino e fazer as coisas acontecer. E eu penso que atualmente existe um problema nessa área específica a nível do treino e a nível de montar equipas. Mas João Manel Lio já estava à frente dos tempos. Já estava muito à frente dos tempos. Basta só ouvir Manel Lio a falar. Claro, eu sei como é que é. Claro, sim. E os livros que faz, Exatamente. e a escrita que tem, e depois nós vamos dizer, mas ele consegue transformar isso. Ele consegue transformar. E eu apanhei ele e foi muito bom para mim, para a minha riqueza. Imagino. Porque eu já ganhava uma certa polivalência em campo e eu com ele ganhei outra dimensão. Claro. Porque era um jogador que podia jogar em qualquer lado. Porque era competitivo, fisicamente era muito físico. E depois ganhei ali umas valências muito importantes com o João Manel Lio. 2 anos excelentes. Paulo Bento também esteve comigo, capitão também do Oviedo. Foi? Porque ele, quando sai do Benfica, vai para o Real Oviedo. Eu sei que ele tem um carinho muito grande para o Oviedo. Comprou casa lá, a família também aumentou a família lá também. 2 anos fantásticos. E depois a ligação interessante foi Bobby Robson sai de Barcelona, volta a casa PSV Eindhoven, esteve em Barcelona com mais uma vez Mourinho, Sim, é verdade. por trás. Sim. E possivelmente há ligações, porque no final de contas ele também me conhece já desde também de Estrela da Amadora, sempre esteve presente, não é? Embora às vezes uma pessoa pode distanciar-se das pessoas, claro. Mas nós sabemos que quando nos encontramos há sempre ali Obviamente, uma a empatia afinidade, está lá, claro. há sempre uma afinidade, porque nós estivemos juntos, tu me conheces o que eu sou, e vou do 8 para o 80, mas eu queria a Liga de Campeões. Okay. Uma coisa era Real Oviedo, que era uma equipa que na altura com o Aragonês até disputava competições europeias, estava ali mais ou menos ali a metade. Jogaste com o Aragonês? Sim, o Aragonês teve, depois entrou o Aragonês, o João Manel Lio, e pronto, e depois houve ali problemas. E eu sou o jogador que acabo por ter mercado e vou com o Bobby Robson para a PSV Eindhoven. E que tal? Outra realidade. Outra dimensão, passamos por uma esfera de estruturas profissionais, passamos por uma esfera de que não falta rigorosamente nada, só tens que te concentrar nas tuas... Na Holanda, dizes? Sim, nas tuas obrigações e responsabilidades como jogador. Não te falta nada. Portanto, o que é que tu te podes queixar em relação às coisas que não podes controlar? Portanto, cenário difícil, o clima, e é verdade. Passado do 8 a 80 eu falo fundamentalmente do clima, menos 10, menos 15 no inverno, muito forte, mas lá está, é necessário. Se queres ser competitivo, tens que estar inserido em vários contextos. Claro. Depois, Bobby Robson, figura, carismático, líder por excelência, um exemplo a ser seguido por qualquer treinador que tenha a idade que tem e que gosta de exemplificar a forma de exercício. Como não dar tudo por um homem desta dimensão? Ou seja, foi dos maiores e dos melhores treinadores, gentlemen que eu tive na minha vida. Mas mesmo contigo? Com todos. Episódios com ele? Com todos. Pô. Só o facto de tu ires treinar 8 horas ou 9 horas ou passares todo o dia na academia e a primeira pessoa que está lá é Bobby Robson e a primeira pessoa a esquematizar o treino, ou juntamente com a equipa técnica, obviamente, mas a querer demonstrar em campo, sério? Que ele próprio também sabe fazer, Bobby Robson. E isto parece que não cria uma empatia na relação jogador com o treinador completamente diferente. Porque tu vês que há ali uma pessoa que quer ser exemplo. E tu ganhas empatia. Eu tinha uma empatia tremenda com o Bobby Robson. Tremenda. Eu acho que todas as pessoas que passaram com o Bobby Robson sabem daquilo que eu estou a falar em termos de ser exemplo, respeitar a figura do treinador por aquilo que ele quer passar, a mensagem que quer passar. Fantástico. Depois, acrescido de outro facto.
Estamos a falar de metodologia holandesa, princípios de formação muito bem definidos. Estamos a falar sempre das rivalidades Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven. Claro. Podemos estar a falar de Cruyff, podemos estar a falar de uma série de coisas em termos de Holanda, mas desde a base da formação, sim, claro. Desde a criação de estruturas, desde a filosofia de trabalho, metodologias aplicadas, condicionamento físico aplicado à ideia e identidade. Os holandeses, neste aspecto, se tu reparares bem, Rui, as equipas holandesas foram sempre muito competitivas e há um salto de qualidade quando eles começam a exportar jogadores para o campeonato estrangeiro. Há um grande problema para estes jogadores holandeses que vão para fora. Eles depois têm um problema muito grande da interpretação tática da organização do próprio jogo. Porquê? Porque o modelo que estava enraizado culturalmente de formação na holandesa permitia um jogo mais aberto, um jogo mais rápido, um jogo mais objetivo. E isso provocou um bocado de problema ao crescimento dos jogadores holandeses no parâmetro internacional. Por isso é que a seleção sofreu. A seleção holandesa durante 10 anos sofreu esta adaptação da organização tática sob o entendimento do jogo. Mas os princípios da formação em si é de excelência. Claro. É de excelência. Ou seja, e eu estive inserido nessa Talvez estrutura. por isso o Overmars se tenha dado bem em Inglaterra, porque jogou num Arsenal que era um futebol para a frente, não é? E sim. Portanto ele interpretou bem, ele achou aquilo natural. Sim, mas era o futebol dele. Sim. E se calhar houve outros holandeses que ficaram presos noutras muitas equipas lá fora que... Não, tu vais olhar Bergkamp em Itália, não conseguiu. Verdade. Não conseguiu. É isso, tu vais ver Davids em Itália, não conseguiu. Concretamente. Houve ali 6 meses, um ano de adaptação. Pela formação que eles tinham específica dos 3 grandes holandeses. Claro. Esta formação específica dos conteúdos de trabalho é um registro que tu memorizas. Sim. E depois tu tens que tentar descaracterizá-lo. Talvez melhorar. por isso a Holanda tenha perdido aquele Mundial 2002 no grupo com Portugal. Não foram ao Mundial. Sim, não, porque tu claramente conseguias perceber uma identidade de jogos feita posicionalmente por triângulos. Mas isto em termos de organização coletiva tem falhas. Claro. Tem falhas. Sim. Porque a relação de 1 contra 1 de responsabilidade muitas vezes não se aplica na prática. Porque tu tens de ter compensações e coberturas. Exatamente. Sim. E os holandeses não tinham compensações nem coberturas. Perfeito. Por isso é que os jogos no campeonato holandês eram jogos de relação de resultados muito dilatado e muito aberto. Claro. Para potencializar o espetáculo. Mas na esfera internacional tu pagavas preço. Claro. Porque as equipas eram mais organizadas. Sim, mais matreiras e tal. Na altura estamos a falar dos franceses, estamos a falar da Espanha, estamos a falar... Pronto, os portugueses, nós também estamos a crescer, também. Estamos a entrar, Sim. estamos a entrar, porque na organização sempre fomos muito fortes, mas depois acrescentamos as questões também, obviamente, da fisiologia, da parte física, não é só o talento, mas na parte da organização das equipas nós fomos sempre muito fortes, muito fortes. Bobby Robson, outra pergunta que eu gostava de te fazer, muitas, mas uma é, jogaste? És dos poucos. E és o único português. Everton, Liverpool. Direto. Fantástico. De um clube para o outro. Rui. Como é que é possível? Há coisas... Lá está. Eu tenho episódios fantásticos na minha vida de decisões. Tu tens shape forte para tomar certas decisões, sabes? As decisões acarretam riscos. Tu vais sempre no campo das expectativas, mas se és forte tens de tomar a decisão. E depois tens que controlar o processo, porque há coisas que dependem de ti. Okay? Em 100 e tal anos de existência entre os dois clubes, são clubes centenários. Sim. Só houve 4 jogadores que mudaram de um lado para o outro. A sério? Ok. Não sei se sabias isso, não. mas este é registro. Eu fui o único português, aliás, e o primeiro português a entrar em Liverpool. Depois foi Diogo Jota, infelizmente partiu entre nós, mas eu tinha um carinho muito especial, até porque eu já tinha estado lá no clube e eu percebo a cultura e a dimensão do clube e percebeu-se pelo trato digno que o Liverpool verdade. continua. Sim. Isto é uma coisa inegociável para o Liverpool. Eu, quando saio do PSV Eindhoven, eu era para ir para o West Ham, na tal chamada grande equipa de Harry Redknapp, Paulo Di Canio, uma equipa muito forte.
Ferdinand, Frank Lampard. Exatamente. Aquela equipa muito forte Joe de Cole, Londres. não? Muito Sim, miúdo. aquela equipa muito forte de Londres. Yeah. Então eu tenho uma chamada para me reunir com o Harry Redknapp em Londres. Porquê? Porque quem pensava ir para Inglaterra pensava ir para Londres. Equipa esta capital. Yeah. Eu jamais pensava nessas questões territoriais, mas de facto agora tenho uma ideia diferente que nós vivemos aqui em Portugal. As questões territoriais, bem vincadas, Sim, sim, sim. Lisboa Norte, Claro. Benfica Porto, Sim, sim, sim. grandes equipas Sim. e tudo. E nós esquecemos que estas coisas acontecem em todo lado. Existe isto em todo lado. E eu quando saio de PSV Eindhoven, já entre rivais, Feyenoord, Ajax, PSV Eindhoven, clubes grandes, eu só disse que só vou para Londres. Porque é onde estava, digamos, o centro do futebol holandês, Sim, sim, sim. inglês. E o West Ham, na altura, tinha uma projeção muito grande. Entretanto, eu estou num hotel para negociar com o West Ham, Harry Redknapp, e sabes que as negociações em Inglaterra têm uma particularidade que tu te reúnes no hotel e há várias equipas. E vários agentes. É. E as coisas podem acontecer assim naquela altura. Estou a falar daquela altura, Sim, não estou a sim, falar sim, da sim. altura agora, atualmente. E muitas vezes, quando tu estás a competir ao mesmo nível, eles querem retirar força dos outros. Yeah, yeah. Há competição. E eu senti, através de um outro representante que estava lá, que o Walter Smith, treinador do Everton, queria contar comigo e queria me levar para o Everton, zona do Norte. Portanto, eu tinha o West Ham na capital, que era algo que eu queria, mas depois o Everton faz uma proposta daquelas situações irrecusáveis, porque obviamente eu era jogador do PSV Eindhoven, o PSV Eindhoven também, de alguma forma, estava também em cima da mesa. Na altura o Bobby Robson também sai do PSV Eindhoven, entra o Eric Gerrits como treinador, ok. e portanto eu decidi sair. E portanto, e num espaço de um dia que eu estou ali a ponderar o West Ham Everton, num dia pronto, pegam em mim, levam-me para Liverpool e assino pelo Everton. E quanto tempo ficas lá? Sabes que eu tenho uma afinidade, e aqui esta questão da palavra de afinidade tem a ver com o trato das pessoas, a forma como te tratam. E eu aqui estou sempre naquela dualidade de ter jogado pelos dois clubes, mas eu tive 2 anos e meio de ser um dos jogadores mais acarinhados pelo Everton. Sabes que Everton, em termos territoriais e históricos, estava demarcada numa zona onde teve que evoluir muito para ser o que é atualmente em termos de diversidade de raças. Eu quando digo raças, há a raça humana, mas eu estou a falar, por exemplo, era difícil tu veres a nível histórico o Everton com muitos jogadores de raça negra, por exemplo. Ok. Nós estamos a falar anos 2000. Sim, sim, eu sei. Há que enaltecer o salto que o Everton faz para o Everton atual. Ok. Mas o Everton estava demarcado numa zona que não tinha rigorosamente nada a ver Sim. com a multidiversidade do Liverpool, que até teve John Barnes como capitão. Certo, verdade. E o Everton, tu entravas no Everton e tu sentias uma atmosfera diferente. Ok. De um clube tipicamente britânico, com raízes bem vincadas britânicas, com um espírito de família incrível, uma cultura incrível, tanto que é um dos clubes mais históricos. Certo. E nos anos 80, Era conquistador. Era enorme, sim, sim. Conquistador. E eu entro para o Everton e rapidamente sou absorvido como um dos jogadores mais acarinhados. 2 anos e meio praticamente sempre a jogar. Com Walter Smith, Archie Knox, mentalidade escocesa. Yeah. Eu era já um profissional de muito rigor, ou seja, estamos a falar de alimentação, subnutrição, condicionamento físico. Eu era treinador de mim próprio. E numa cultura daquelas em que eles tinham, não digo maus hábitos, mas tinham uma forma de ver o trabalho, mais na camaradagem, mais no convívio. Sim, se calhar iam ao Barbas todos os dias, não é? Não, mas lá está. E tu não era, exatamente. Era mais convívio do que trabalho. Sim. Havia muito essa cultura. Exatamente. E eu só tinha um outro jogador, que era o John Collins, que tinha vindo do Mónaco e capitão do Mónaco para o Everton. Sim. E nós éramos muito restritos no que diz respeito ao álcool, muito restrito no que diz respeito ao divertimento de uma outra forma para fazer coesão de grupo. Éramos muito rigorosos, muito profissionais. E acabamos por ser um grande exemplo dentro do grupo de trabalho. Ok.
E o que é que aconteceu? Chegou a janeiro, eu estava há 6 meses de final de contrato. E é lógico que quando tu tens uma estrutura montada, com esta mentalidade, tu vais ter 2 problemas. Perca de competitividade da equipa e muitos problemas físicos, pela natureza, da forma como estás a preparar os jogadores. Tens problemas físicos, Claro. vai-te custar mais dinheiro. Vais perder liquidez, vais ter menos capacidade, se calhar, para renovar contratos, para contratar outro tipo de jogador. Pronto, e na altura, eles têm ali uma dificuldade pontual, Bin Canwright, presidente, na altura, para renovar o meu contrato. Eu estou há 6 meses de acabar o meu contrato. Mas acontece que em janeiro mesmo, eu tenho uma abordagem, pronto, que se possa dizer que não foi uma abordagem oficial, porque não há negociações abertas entre os 2 clubes. É impossível. Não há um jogador que tenha passado em negociação aberta do Everton para o Liverpool ou do Liverpool para a Ordem na história. Não há. Yeah. Ou foi um final de contrato, ou... Pois, Não há. percebo. E, portanto, eu tenho essa abordagem em janeiro. Querem contar comigo? Quem é o máximo rival? Epa, e eu digo, quer dizer, eu estou há 15 dias atrás. E aquela rivalidade é uma rivalidade de que tu, de um lado, tens sangue azul, Everton, e do outro lado tens sangue vermelho. Aquela rivalidade é muito especial. Só quem está lá na cidade é que sente a dimensão desta realidade. E como é que tu, sendo um jogador tão carinhado, como é que um jogador tão estimado, tu tens que tomar uma decisão destas, até porque o Everton está a lutar para não descer de divisão, e eu em 15 dias posso jogar a Liga de Campeões com o Liverpool. Pois. E tenho a seleção nacional. Ou seja, atrás daquilo que são decisões, sempre esteve a seleção nacional presente. Sim. Sempre esteve a seleção nacional presente. Atrás, porque até em termos da cronologia das competições, pronto, o primeiro é o clube, porque estás lá todos os dias, depois Claro. é a seleção nacional quando tens que representar o país. Sim, E claro. sempre esteve no meu pensamento, sempre. Então as minhas decisões tinham que ser tomadas a pensar sempre que eu não queria perder o espaço de seleção Claro. nacional, que é a representação maior, Sim. que é a camisola que não tem preço, Claro. que é a camisola mais importante que há, é a seleção nacional. E portanto, eu tenho que tomar essa decisão, mas tinha que fazer com respeito. Tinha que fazer com uma forma de estar correta. Dei o direito à preferência ao Everton para renovar o contrato. Eu queria ficar mais 3 anos no Everton. O Bin Canwright disse que não tinha condições para renovar o meu contrato. E eu disse, então dê-me um valor para eu poder pagar os 6 meses antecipados de contrato, porque cá existe um termo que é o pay down contract, para release, Ok, sim. que foi o que fiz. Portanto, paguei 6 meses de antecipação do término do meu contrato para sair em janeiro. Só que ele nunca pensou que era a cláusula antirrival, porque nunca tinha havido antecedentes do passado que tal coisa pudesse acontecer. Aconteceu comigo. Assinei pelo rival. E? Ou seja, há emoção e há razão. Eu sei da razão, mas é lógico que os adeptos do Everton, até o dia de hoje, a maior parte, quer dizer, talvez emocionalmente não tivessem gostado daquilo que eu fiz. Sim. Mas por outro lado, para a minha dimensão da minha carreira e para a minha continuidade da minha carreira, eu entro numa realidade e entro num balneário e entro numa estrutura que não tinha nada a ver com Everton. Óbvio. Portanto, eu passo a entrar numa estrutura, Rui, de perceber realmente o que é uma estrutura de um clube da dimensão do Liverpool. Claro. Porque nós só conseguimos, a maior parte, ver aquilo que é apresentado. Mas nós que estivemos lá dentro... Viver isso. Viver, Claro. eu que estive lá dentro, na transformação do clube, a partir de Gerard Houllier, que é o grande visionário, que é o grande mentor da internacionalização do Liverpool. Verdade. Portanto, há um antes e um após. Sim. O antes foi sempre competitivo, foi sempre de jogadores Claro. marcantes, mas a internacionalização do Liverpool na forma de jogo, na forma que se apresentou e dos títulos que conquistou, na altura, é Gerard Houllier. Sim, Taça UEFA, E 5-4 quem ao Alavés. conseguiu perceber aquilo que foi a herança que foi deixada por Gerard Houllier, houve um outro treinador que não percebeu muito bem, mas Klopp percebeu, e quando ajustou e teve 2 ou 3 anos de paciência por parte da estrutura de compreender que era o treinador correto para mudar o ciclo, ele percebeu exatamente aquilo que Gerard Houllier tinha feito, porque é que fez. Estamos a falar em estruturas, estamos a falar de muita coisa que é importante, não é? Para tu apresentares um bom produto, Está a não é? falar de história e de futebol, no Tudo, fundo. exatamente. Portanto, enraizado em questões territoriais, aonde os 2 grandes rivais estavam perto, Everton e Manchester United, já com uma coluna identitária de Alex Ferguson, Sim, que era o sim. Manchester United, e depois tínhamos em Londres Arsène Wenger, grande rival de Gerard Houllier, Sim. desde Clairefontaine, Claro. desde a metodologia francesa. Futebol estilizado do Arsenal,
estilizado, Sim, perfume, sim. Claro, claro. mas não ganhou pouco. E um futebol mais agressivo, vincado às questões territoriais, mesmo na forma de jogo, que muitas vezes não era tão bonito, mas muito eficaz, e ganhámos títulos com o Geraldier. Sim, sim. Esse foi talvez para mim o maior treinador aonde conseguiu anexar coisas que eu retenho que são muito importantes. Fatores sociais, territoriais, identidade cultural do clube, a ideia do jogo, anexo aos fatores culturais, Claro. Sim, 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 sim. porque tu não podes estar a querer apresentar uma ideia de jogo muito bonita, muito atrativa, quando o público Claro. Sim, sim. respira Óbvio. outra ideia. Outra, exatamente. Sim, sim. Talvez até nós possamos perceber porque é que o Rubem Amorim está a ter alguns problemas Mas da sim. compreensão por parte dos adeptos da linha de 3. Sim. O clube nunca teve essa filosofia. É. Portanto, há resistências. Sim, claro. Mas ele tem a convicção dele. É legítimo. Mas há resistências culturais. Claro, sim. Nunca jogou ninguém em Manchester United com uma linha de 3. É verdade. E tu estás a trazer uma identidade tua própria a uma cultura de compreensão diferente do jogo. É. Leva tempo. Tem que haver espaço. Está a ver? Tem que haver entendimento. Já a Geraldier andava à frente Claro. nestas questões. Sim, sim, sim. Percebo-te. E foi sucedido. Portanto, se estava à frente e foi sucedido, estava correto. Claro. Não há como não estar correto. Os resultados falam por si só. É. A ideia, a cultura, tudo aquilo que ele fez. Portanto, é daqueles treinadores. E se tu reparares bem, quantos jogadores que foram treinados por Geraldier são treinadores? Chave. Tu podes mencionar tantos. Se fosse buscar o plantel de Geraldier ao longo do tempo, Sim, sim. tu vais ver que possivelmente é um dos treinadores que deixou conhecimento Claro. Isso é muito importante. Sim, sim. aos jogadores e personalizado naquilo que é a tua forma de ver as coisas. E viraram treinadores, como é o meu caso, Sim, sim. neste Verdade. caso. Portanto, tu retiras. Por isso é que quando eu digo que muitas vezes, quando as pessoas dizem quais são as tuas experiências e as tuas competências como treinador, tu quando passas determinado contexto competitivo em determinadas equipas, antes de tu seres orientado pelos outros treinadores, tu já és treinador de ti próprio. Sim, sim, sim. Claro. E há muita dificuldade, nas vezes, as pessoas de perceberem tal facto. Porque tu achas que és só jogador e continuas a ser jogador. Não. Tu continuas a ser jogador até um determinado momento, mas há um determinado momento e um determinado contexto que tu és treinador também de si próprio. A única diferença é que és treinador orientado por outro treinador e tens que respeitar determinados pressupostos e requisitos, mas tu és treinador de ti próprio, porque tu já dominas o que tu tens que fazer para seres forte e para seres competitivo. É o domínio daquilo que é o campo, quando estás inserido coletivamente com a equipa, mas também é o domínio de quando tu estás em casa, que é o plano não invisível. Portanto, tu tens que continuar a ser treinador. Sim, sim, sim. De ti próprio. Claro, claro. E tu e o Collins foram no Everton, por exemplo. Isso, exatamente. E se tu reparares com o Geraldier, nós tínhamos uma ideia de jogo suportada por um futebol de transições, que é preciso ter estrutura física de manter as equipas, para as equipas entrarem em ansiedade, para que depois nós possamos entrar na segurança. Ok, percebo. Vais ver os resultados de Geraldier a partir dos momentos de 60 minutos, 70 minutos, que estamos a falar do timing das crises, alterações, mudanças, Sim, sim. a ansiedade de meter mais homens à frente, e nós fomos sempre sólidos. Yeah. Ou seja, o saber ser predador, o saber ser calculista, para punir nos momentos certos, nós ganhávamos os jogos a partir dos momentos de 70 minutos para a frente. Isto era cultura. Yeah. Preparar os jogadores para perceber que nós sabemos o que estamos a fazer, estamos em controle em todos os momentos do jogo, porque a partir de 70 há um novo jogo, Yeah. Engraçado. há uma nova realidade. Estamos a entrar numa outra dimensão, Rui. Muito bem. Estamos a entrar numa outra dimensão. E nós, com Geraldier, nós aprendemos um pouco este controle. Muito bem. Este controle do saber fazer. Engraçado. E isto parece não, mas é irrelevante. Parece uma coisa menor, Não. mas é muito irrelevante. Ainda bem que porque tu levantaste. acabas por ser um bocadinho mais racional nos momentos da crise, mas tu tens de estar e tens que dar aos jogadores segurança de estares no controle. Yeah, yeah. Portanto, nós tínhamos 2, 3 movimentos a partir do momento de 70, com o Michael Owen, com o Heskey e com a Anelka, em que nós decidíamos o jogo. Pois, imagino. Porquê? Claro. Porque as equipas, quando entravam no lado emocional dos técnicos, alterarem, meterem mais homens à frente Claro, exato. e tudo, era mesmo aí que nós culpíamos. Portanto, lá está, nós estamos a falar da ideia do jogo
os momentos do jogo e a eficácia para se chegar às vitórias. Muito bem. E aí Geraldo é um visionário, foi um visionário para mim. Portanto, estás a ver, contexto de tu lutares por não descer de divisão é um contexto diferente, contexto que tu lutas por equipas para manter, e há contextos mesmo vencedores, não é? Claro. São os contextos em que tu tens objetivos Engraçado. mesmo muito importantes e cimeiros. E tu tens que ler bem isso, tu tens que analisar bem isto, tu tens de ter estrutura, e depois tens de ter capacidade, obviamente, financeira, depois tens de ter também jogadores adequados àquilo que tu queres realizar. E há um conjunto de coisas, a capacidade física também é muito importante, capacidade dos motores, porque hoje em dia estamos a falar de intensidade, estamos a falar de muitos jogos, muito volume, muita competição. Sim. Como preparar os jogadores, primeiro individualmente e depois coletivamente. E isto para mim é uma riqueza, Claro que é. é muito interessante, sabes? Então, Quando tu passas pela prática e tu poderes esquematizar isso e poderes fazer entender qual é o caminho. Para mim, eu acho que isto é uma riqueza, é muito interessante. Olha, pá, e foi um final, foi uma aula. Os Não, últimos 10 não. minutos, obrigado. Não. Obrigado a ti, Abel Xavier, e ao Gerardo Ulia também. Sim, é um mentor, Senhoras e senhores, Abel Xavier, obrigado por tudo. Volta sempre. Há muitas questões. Totti na Roma, Beckham nos Galaxy. Nós podíamos, Diz-me só, Totti. sabes, Só. nós podíamos ficar aqui muito tempo, que havia coisas muito interessantes. Palavra e ideal para o relevantes. Totti. Imperador. E para o Beckham. Beckham, global. Global. Ok. Ou seja, aquilo que ele atrai é único, aquilo que ele toca se transforma em bonitas realidades. Ok. Mas é a humildade também. Ou seja, é a humildade. Nós definimos grandes figuras, mas conhecendo no trato, acabamos por às vezes até dizer, mas como é que é possível? Tão humilde. E as pessoas veem pessoas com uma dimensão que às vezes é inexplicável, não é? Porque no fundo somos todos iguais. Iguais, nem mais. Nada mais do que isso. Obrigado, Abel. Senhoras e senhores, Abel Xavier, mais uma vez, para a semana a mais, Rádio Renascença, rr.pt, YouTube e Spotify. Até para a semana. Muito obrigado. Foi um Obrigado, imenso eu. gosto. Obrigado.